Então vamos lá, vamos seguir aqui o conteúdo do livro Direito Penal para o B, Teoria e Prática, do professor Nidal, quinta edição, editora Jus Pode Vir. Estamos no capítulo 18 do concurso de crimes, beleza? Então vou fazer a leitura do capítulo aqui, completa aqui. Do concurso de crimes. O concurso de crimes caracteriza-se quando um ou mais agentes em concurso de pessoas praticam vários crimes, diversamente do que ocorre no concurso de pessoas, onde, via de regra, há um único crime praticado por várias pessoas em conjunto. No concurso de crimes, há pluralidade de crimes, devendo-se estabelecer regras para a aplicação da pena nesses casos. Para a fixação da pena no caso de concurso de crimes, a legislação brasileira prevê dois critérios. 1. Sistema de acumulação material ou cúmulo material. E 2. Sistema de exasperação da pena. De acordo com o sistema de acumulação material, a incidência de mais de um crime implica a soma das suas penas. Em outras palavras, havendo mais de um resultado delituoso, as penas serão somadas. É dotado no concurso material o artigo 69 caput do Código Penal e no concurso formal imperfeito, artigo 70 caput segunda parte. Conforme o sistema da exasperação da pena por política criminal, o legislador estabeleceu que, na hipótese de produção de mais de um resultado delituoso, será considerado a pena do mais grave aumentada de determinada quantidade de infração por conta da prática dos demais delitos. Em suma, considera-se pena do crime mais grave, servindo os demais crimes apenas para exasperar ou aumentar a pena em determinada quantidade de infração. É o critério adotado nos casos do concurso formal próprio, artigo 70 do Código Penal, primeira parte, e no crime continuado, artigo 71. Concurso material, então, ele tem que ter pluralidade de crimes e pluralidade de condutas em cúmulo material. Ocorre o concurso material quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. Artigo 69. Na hipótese de crimes conexos apurados na mesma ação penal, a soma das penas pelo concurso material será realizada na própria sentença, após a adotação do critério trifásico para cada um dos delitos. Exemplo: se o agente ingressa na residência da vítima, furta, pena fixada em 2 anos, e comete estupro, pena fixada em 8 anos, terá pelo sistema do cúmulo material pena definitiva em 10 anos. Por sua vez, se os delitos não são conexos, cada qual deve ser apurado em um processo distinto e receber pena isoladamente. Uma sentença para cada crime. A soma só acontecerá posteriormente no juízo das execuções criminais. Nos termos do artigo 69, caput do Código Penal, no concurso material de crimes aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Portanto, no concurso material as penas são cumuladas e somadas. Aplica-se, pois, o sistema do cúmulo material de crimes, assim se o agente for condenado pelo crime de furto e estupro. As penas privativas de liberdade deverão ser somadas. Concurso formal, pluralidade de crimes, unidade de condutas. Tem o concurso formal perfeito, que gera a exasperação da pena, e imperfeito, que é o do cúmulo material. Ocorre o concurso formal ou ideal quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, do artigo 70 caput. Difere do concurso material pela unidade de conduta. Exemplo, o agente com apenas um disparo de arma de fogo ofende mais de uma pessoa. Ocorre concurso formal homogêneo quando os crimes se encontram descritos na mesma figura típica, havendo diversidade de sujeitos passivos. Exemplo, condutor de veículo automotor que, de forma imprudente, atropela 2 pessoas, causando-lhes a morte por atropelamento culposo de 2 ou mais pessoas. O concurso formal heterogêneo ocorre quando os crimes se acham definidos em normas penais diversas. Exemplo, atropelamento culposo com morte de uma pessoa e ferimento em outra. O concurso formal perfeito está previsto na primeira parte do artigo 70 do Código Penal. Ocorre quando a gente pratica 2 ou mais infrações penais por meio de uma única conduta. Resulta de um único desígnio. O agente, por meio de um só impulso volutivo, dá causa a 2 ou mais resultados. Tomemos como exemplo o agente que, na condução de veículo automotor, imprime de forma imprudente velocidade excessiva e provoca o atropelamento de 3 pessoas, causando-lhes a morte. Com uma conduta provocou 3 resultados, praticando assim 3 crimes. No concurso formal perfeito, adota-se o critério da exasperação da pena, ou seja, se todos foram iguais,
aplica-se a pena de qualquer dos crimes acrescida de 1/6 até a metade. Se forem diversas, aplicam-se a pena do mais grave aumentada de 1/6 à metade. O aumento varia de acordo com o número de resultados produzidos. 2 crimes, 1/6. 3 crimes, 1/5. 4 crimes, 1/4. 5 crimes, 1/3. 6 crimes ou mais, metade. O concurso formal imperfeito previsto na segunda parte do artigo 70 do Código Penal caracteriza-se pelo fato de o agente apresentar desígnios autônomos em relação a cada um dos resultados. Ou seja, com uma conduta o agente deseja a produção de mais de um resultado. Tem desígnios autônomos em relação a cada um dos resultados. Por isso, o concurso formal imperfeito somente é possível em crimes dolosos. É o caso de o agente pretendendo matar toda a família composta de 4 pessoas, colocar fogo na residência com uma conduta. O agente produziu 4 resultados praticando, portanto, 4 crimes, com desígnios autônomos em relação a cada um dos moradores da residência. No concurso formal imperfeito, as penas devem ser somadas de acordo com a regra do concurso material. Concurso material benéfico. Se da aplicação da regra do concurso formal a pena torna-se superior à que resultaria da aplicação do concurso material, soma de penas, deve-se seguir o último critério, artigo 70, parágrafo único. Exemplo: suponha-se que o agente tenha praticado um homicídio simples e uma lesão corporal leve em concurso formal. Aplicado o princípio do concurso material, sofreria uma pena mínima de 7 anos de reclusão. 6 anos pelo homicídio, mais 1/6 previsto no artigo 70. Aplica-se a pena de acordo com o concurso material. Seria de 6 anos... Aplicada a pena de acordo com o concurso material, seria de 6 anos de reclusão pelo homicídio e 3 meses de detenção pela lesão corporal leve, resultando ainda em 6 anos e 3 meses de pena privativa de liberdade. Diante disso, a pena a ser aplicada não pode ser superior à que seria combinada se fosse caso de concurso material. Daí a razão do parágrafo único do artigo 70. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pelo princípio do concurso material. Crime continuado. Então, crime continuado são crimes da mesma espécie, em mesmas condições de tempo, lugar, gera o que é a exasperação da pena, e também tem o crime continuado aí no mesmo modo de execução. Ocorre o crime continuado quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ser havidos como continuação do primeiro. O crime continuado é uma ficção jurídica. Na realidade, há uma pluralidade de delitos, mas o legislador, por uma ficção, presume que eles constituem um só crime, apenas para efeito de sanção penal. Crimes da mesma espécie são os que estiverem previstos no mesmo tipo penal, considerando inclusive as figuras simples ou qualificadas, dolosas ou culposas, tentadas ou consumadas. Assim, há a possibilidade de haver crime continuado entre furto simples, 155, caput. Todavia, não pode haver crime continuado entre furto simples e apropriação indébita, 168, entre furto simples, 155, e roubo, 157, ou entre roubo, 157, e extorsão. Deve haver uma conexão temporal entre as condutas praticadas para que se configure a continuidade delitiva. Deve existir, em outros termos, uma certa periodicidade que permita observar um certo ritmo, uma certa uniformidade entre as ações sucessivas, embora não se possam fixar a respeito indicações precisas. Vou voltar aqui. Deve haver uma conexão temporal entre as condutas praticadas para que se configure a continuidade delitiva. Deve existir, em outros termos, uma certa periodicidade que permita observar um certo ritmo, uma certa uniformidade entre as ações sucessivas, embora não se possam fixar a respeito indicações precisas. A jurisprudência tem admitido crime continuado quando, entre as infrações penais, não houver decorrido período superior a 30 dias. Deve existir entre os crimes da mesma espécie uma conexão especial para caracterizar o crime continuado. A lei exige
que a forma de execução das infrações continuadas seja semelhante, traduzindo-se no modo, a forma e os meios empregados para a prática dos delitos. Exemplo: o furto fraudulento, por exemplo, não guarda nexo de continuidade com o furto mediante arrombamento ou escalada. Para a configuração do crime continuado, não é suficiente a satisfação das circunstâncias objetivas homogêneas, sendo de exigir-se, além disso, que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva orientação. Aí tem um habeas corpus aqui, número 187.988, atribuído a Anibal Bruno. Está lá no Jus Brasil. Em suma, é imprescindível que o infrator tenha agido num único contexto ou em situação que se repete ao longo de uma relação, que se prolongue no tempo. Nisso reside a essência da continuidade, da qual são sintomas e nada mais que sintomas. A conexão especial e temporal e a homogeneidade do modus operandi, artigo 71, parágrafo único do Código Penal, prevê a figura do crime continuado específico que exige para sua incidência 3 requisitos que devem ocorrer simultaneamente. 1. Ser praticado contra vítimas diferentes. 2. Com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Somente em crimes dolosos. O critério da fixação da pena do crime continuado é o da exasperação da pena. No crime continuado comum, aplicam-se a pena do crime mais grave, aumentado de 1/6 até 2/3. No crime continuado específico, aplica-se a pena do crime mais grave, aumentada até o triplo. Se a aplicação da regra do crime continuado, a pena resultar superior à que restaria se somadas as penas, aplica-se a regra do concurso material. Então é isso. E depois aqui a gente vai finalizar com o capítulo 19. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quantas folhas são. Um pouquinho só a mais. E é do conflito aparente de normas, capítulo 19, tá? Que é o próximo que a gente vê.